tudo bem? O vídeo de hoje é para responder perguntas e o tema é bipolaridade. Eu separei só 3 perguntas que me fizeram lá nos stories, para não ficar um vídeo muito extenso, né? E vou tentar ser o mais objetiva possível para responder cada uma das perguntas, apesar de que a bipolaridade é algo muito complexo e as respostas provavelmente vão ser, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Vamos lá. Então, a primeira pergunta: por que demora tanto para o diagnóstico? Então, realmente a bipolaridade é um dos transtornos que mais demanda tempo para fazer a avaliação e realmente ter o diagnóstico, né? Pode demorar mais de 10 anos, muitas vezes. Já vi muitas vezes pacientes que tiveram um diagnóstico errado, né? E depois de muitos anos acabaram tendo o diagnóstico correto. E por que isso acontece? Porque é o seguinte, vamos começar pela bipolaridade em si, né? A bipolaridade, ela envolve um estado depressivo e um estado agitado, principalmente. São esses dois principais polos, não são somente esses dois, mas são esses principais. Um depressivo e o outro de agitação, que inclui mania, hipomania. E aí, o meio termo seria a eutimia. Então, vamos começar pelo fato, né, do próprio estado depressivo, né, da depressão bipolar. O que acontece? Normalmente o paciente bipolar, ele busca essa ajuda, né? Ele vai para um psiquiatra, para um psicólogo, ele busca ajuda quando ele está deprimido. Justamente porque num momento de agitação ou de eutimia, isso não é tão desesperador, né? Se torna desesperador muitas vezes no estado depressivo. E aí, nesse momento que ele vai num estado depressivo, provavelmente ele vai ser diagnosticado com depressão unipolar, né? Ele não vai ser diagnosticado com a depressão bipolar. Aí vamos para o outro polo, que seria o de mais agitação, né? Então, sintomas da agitação, muitas vezes vem tremores, taquicardia, pensamento acelerado é muito presente, sono inconstante, então dificuldade para dormir, entre outros sintomas. Isso é muito presente no estado de agitação. E aí, quando ele pode buscar ajuda nesse período, talvez ele seja diagnosticado com ansiedade. Muitos pacientes também têm crise de pânico nesse período de agitação, então também pode ser erroneamente confundido. E sem contar as comorbidades que envolvem, né? Um dos transtornos também que mais tem comorbidades é o transtorno bipolar. Então, o que acontece? Muitas vezes tem sintomas na bipolaridade que podem ser erroneamente confundidos com outros transtornos, como eu citei, né, a depressão, a ansiedade, mas também déficit de atenção, hiperatividade em si, né, também pela agitação. Então é difícil, né, de ter essa avaliação, demanda tempo, demanda do profissional em si, né, essa investigação. Então, demoram anos para que feche realmente um diagnóstico, né? E sem contar, né, eu tô falando de uma maneira geral, mas não existe somente um tipo de bipolaridade, né? Então, dificulta mais ainda esse diagnóstico. Então, espero que tenha respondido basicamente por que demora tanto, mas basicamente é isso. Próxima pergunta. Por que as pessoas têm preconceito com bipolares? Na teoria eles falam, né, da empatia e na prática desprezam. Dei uma resumida nessa pergunta. Bom, vamos lá, né? Vamos começar, né? Por que as pessoas têm preconceito? E eu concordo com você. Eu acredito que tem, sim, um preconceito em relação à bipolaridade. Já de gerações tem, né, esse preconceito com transtornos psicológicos em geral, né? Felizmente isso está sendo muito desconstruído, está sendo muito mais normalizado, né? Fazer terapia, que antigamente era um julgamento muito grande, né? Psiquiatra, tomar medicamento, tudo isso, né? As pessoas, né? Os pacientes em si já eram julgados como aquele ali é doido, né? Ele vai na terapia, toma remédio e fora da casinha, vou nem chegar perto. Já tinha esse julgamento, né? Em transtornos de maneira geral. Para bipolaridade, mais ainda, porque o que imaginam, né, aquele estereótipo do bipolar que é uma hora tá feliz, outra hora tá triste, daí daqui a pouco tá com raiva e surta de raiva. Então, aí esse estereótipo, né, do bipolar ser louco, inconstante,
intenso. Ele foi crescendo, né, ao longo do tempo. Aí, vamos falar de um outro ponto que também é bem importante nessa tua pergunta, que é o seguinte: a hipersensibilidade que está presente nos pacientes bipolares. A hipersensibilidade justamente é uma sensibilidade exacerbada, né? O bipolar realmente tem a intensidade muito presente. E aí, essa característica da hipersensibilidade que está presente no bipolar, todo bipolar já deve ter escutado em algum momento da vida: nossa, mas você é muito dramático, nossa, mas você sente as coisas muito intensamente, que exagero, né? Que drama. No fim das contas, não é drama. A mesma coisa acontece para uma pessoa e para outra, né? Uma neurotípica que não tem transtorno vai enfrentar de uma maneira e o bipolar vai enfrentar de outra maneira completamente diferente pela própria hipersensibilidade. Então, eu acredito que algumas pessoas que têm essa teoria de ter essa empatia, essa compreensão e etc., e não conseguem ter na prática, é justamente todo esse julgamento intrínseco, né, que já veio passado de geração para geração, socialmente tem esse julgamento, e mais ainda, né, eu não consigo entender, né, eu não consigo me colocar no lugar dessa pessoa, porque ela é muito exagerada, ela é muito dramática, parece até que é falso. Por exemplo, uma coisa simples como caiu uma caneca da mesa e quebrou. Para uma pessoa neurotípica, tá, junta, né? Passa o aspirador, varre, limpa, pronto, acabou, compra outra amanhã. Fim. Para um bipolar, isso vai ser muito mais profundo. Então, talvez aquela caneca que quebrou vai remeter a outras dores emocionais, no caso, a outras dores emocionais, e vai ter um gatilho específico que faça com que ele realmente sinta aquilo mais profundamente. Por motivos que talvez nem ele entenda. Por que aquilo despertou algo tão profundo nele? E para uma pessoa que não tem um diagnóstico, né, não tem o diagnóstico da bipolaridade em si, ou não tem essa característica de hipersensibilidade, ela não vai entender, ela vai achar que é drama, e aí naturalmente vem, né, o desprezo, como você disse, né, na pergunta, ou até uma rejeição, um julgamento, né? Então, isso é um dos motivos que provavelmente influencia nesse julgamento, né, nesse comportamento. E a última pergunta, que talvez seja a pergunta de ouro, que eu recebi mais de uma vez, recebi acho que 4 vezes essa pergunta, que é: como ter estabilidade? Essa é a pergunta de ouro para o bipolar, porque, veja bem, existe um polo que é oposto ao outro. Não somente esses dois, mas um polo é muito diferente do outro. Então vem um polo depressivo que eu não aguento me levantar da cama. E realmente não é eu não aguento, eu não consigo levantar da cama, tem um peso, né? Já escutei isso de pacientes que é como se tivesse um elefante sentado em cima de mim, eu não consigo me levantar. Eu não vejo sentido na vida, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo viver, eu não consigo comer, eu não consigo tomar banho, eu não sinto prazer em nada. E aí a gente traz para um outro polo, que é o seguinte: eu sinto prazer em tudo, a vida é maravilhosa, e muitas vezes vem nessa intensidade, sim, que é aquela agitação de vou faxinar a casa, vou dar banho nos cachorros, vou treinar, voltar a treinar, que tinha ficado não sei quanto tempo, vou voltar a treinar, vou falar com gente, vou entrar em contato com a minha família, marcar festa, sair, beber, divertir. Então, são polos opostos. Para que tenha essa estabilidade, não é impossível, é bem possível. Tanto que, por exemplo, até no tipo 2, né, da bipolaridade, a eutimia é muito mais presente do que a depressão, por exemplo. Então, é possível ter estabilidade, mas de maneira geral, para os bipolares, tanto tipo 1 quanto tipo 2, é necessário ter em mente que existem os pilares para ter qualidade de vida e que esses pilares eles não podem ser deixados de lado. Eles precisam ser levados em consideração. Se você não tem esses pilares como um objetivo de vida,
muito dificilmente você vai ter esse equilíbrio, a eutimia em si, muito difícil. Esses pilares, né, de acordo com estudos, o que define? Precisa ter um sono constante, acordar e dormir no mesmo horário, incluindo no final de semana, porque muitas vezes acontece, dia de semana consegue, final de semana muda. Não, é todos os dias acordar e dormir no mesmo horário, ter aquelas horas de sono. Aí é difícil por quê? Porque muda, né? No estado depressivo vem sono excessivo, num estado de mania ou hipomania, agitação constante, pensamentos, né? Então fica muito mais ativo. Porém, higiene do sono sempre regular. Tentar deitar sempre no mesmo horário. Regularizar o máximo possível o teu sono. Próximo pilar, alimentação. Inclusive, vários estudos mostrando, né, tipos de alimentação que beneficiam o bipolar. Por exemplo, alimentação com menos açúcares, carboidratos, que tenha na sua base, né, proteínas, vegetais e etc. Essas dietas beneficiam o bipolar. Então, constância na alimentação. Nada de açúcar excessivo no final de semana, por exemplo. Isso acaba desestabilizando também. Cafeína, né? Então, tentar regularizar a tua alimentação o máximo possível. O próximo, uma rede de apoio. Amigos, família, rede de apoio profissional também é importante, né? Então, o teu terapeuta, né? O teu psicólogo, o teu psiquiatra, isso também é muito importante. Mas principalmente na rede de apoio pessoal, ter pessoas que sabem da sua condição, que sabem dos seus sintomas e que podem ser um apoio para você quando você precisar. Aí os outros 2 pilares que são importantes também a própria terapia, né, a psicologia e o medicamento, é claro. E tudo isso precisa estar constante. Esses são os pilares principais para possibilitar que você tenha a tua estabilidade. Não só isso, né? Isso envolve, né, como se fossem braços que vão saindo em relação a isso. Então, vamos lá. Terapia. Na terapia, você vai se entendendo, aprendendo a manejar, né, a regular as suas emoções. Você vai aprendendo a como lidar com cada um dos sintomas que você tem, né? Você entende e depois aprende a lidar, acha a solução. Então, cada um deles envolve outros pontos, mas no mínimo, você precisa olhar para cada um desses pilares. Se você olha para cada um desses pilares, aí sim você vai conseguindo ter a tua estabilidade. Não é algo impossível, é algo bem possível. Você consegue ir mapeando as tuas emoções, mapeando até quando vai mudar, né? Quando você vai fazer a ciclagem. Então, você percebe o teu próprio movimento. Às vezes, né, o autoconhecimento é lindo, porque no final das contas existem detalhes que fazem a diferença. Então, por exemplo, as roupas, às vezes a cor de roupa ou a maneira de se vestir de alguns dos meus pacientes são uma das maneiras, né, que a gente consegue mapear as emoções. Roupa, músicas. Nossa, voltei a escutar tipo X de música. Religiosidade excessiva. Voltei com aquilo de rezar todos os dias de uma maneira X, né? Movimentos compulsórios, compulsões alimentares. A gente vai conseguindo mapear e até antecipar essa ciclagem para você ativar a tua rede, tanto profissional quanto pessoal, né? Tua rede de apoio. E aí, dessa maneira, cada vez mais a vida vai tendo sentido novamente. E você vai tendo qualidade de vida, mas precisa prestar atenção nesses pilares. E é isso, gente. Respondi rapidinho as 3 perguntas principais e as 3 perguntas que eu achei de mais importância nesse momento. Mas se for necessário, eu faço um outro vídeo ou vou respondendo aos pouquinhos as perguntas de vocês, tá bom? Qualquer coisa, mandem aí nos comentários. E um beijo, obrigada por participarem, mandarem lá nos stories as perguntas, tá bom? Até!